A câmera se ajusta e Nicolás Ferreira aparece sentado diante de um fundo sóbrio, refletindo seriedade e respeito. Ele respira fundo, olha diretamente para a câmera e começa a falar com um tom firme, mas carregado de sinceridade. Hoje, eu quero falar sobre algo que transcende qualquer diferença política ou ideológica. Quero falar sobre talento, dedicação e, acima de tudo, o orgulho de ser brasileiro. Ele faz uma breve pausa, como se pesasse bem as palavras antes de continuar. Fernanda Torres, você acaba de fazer história. Seu filme, Ainda Estou Aqui, trouxe para o Brasil um reconhecimento que poucos alcançam: o Oscar de Melhor Filme Internacional. E por isso, independentemente das nossas visões de mundo, eu faço questão de estar aqui para te dar os parabéns. A câmera foca em Nicolás, cujo semblante demonstra respeito genuíno. Eu e Fernanda temos diferenças, todos sabem disso. Temos formas distintas de enxergar a política, o país, os caminhos que o Brasil deve seguir. Mas sabe de uma coisa? O Brasil é maior do que qualquer divergência. Ele gesticula levemente, enfatizando seu ponto. E quando um brasileiro alcança um feito como esse, quando um filme nacional rompe barreiras e emociona o mundo, isso não é uma vitória de uma pessoa só. É uma vitória de todos nós. A plateia invisível do público que assiste sente a sinceridade em suas palavras. Nicolás continua. O cinema tem um poder único. Ele emociona, transforma, faz as pessoas refletirem sobre suas próprias vidas. E foi exatamente isso que Ainda Estou Aqui fez. Independentemente da visão de cada um, ninguém pode negar a força dessa obra. Ele respira fundo, preparando-se para o ponto mais emocional do discurso. Fernanda, eu imagino o que essa conquista significa para você. O esforço, as noites mal dormidas, as críticas, os desafios. E agora, a consagração. Eu sei o que é ser criticado, sei o que é ter gente tentando diminuir a sua luta, mas sei também que, quando acreditamos em algo de verdade, seguimos em frente. E você seguiu. O tom de Nicolás se torna mais sereno, mais humano. O Brasil tem muitos problemas, e cada um de nós tenta combatê-los da maneira que acredita ser melhor. Mas no meio disso tudo, tem algo que nos une: o amor pelo nosso país e pelo nosso povo. Ele olha diretamente para a câmera, com um leve sorriso. Hoje, Fernanda, o Brasil te aplaude. Porque acima de qualquer diferença, essa vitória é um lembrete de que quando um brasileiro brilha, o Brasil brilha junto. Nicolás inclina levemente a cabeça em um gesto de respeito. Parabéns por essa conquista. Que venham muitas outras. Ele mantém o olhar fixo por alguns segundos, antes de a câmera cortar para preto. A câmera mantém o foco em Nicolás Ferreira, que agora respira fundo antes de continuar. Seu tom de voz continua firme, mas há um peso emocional em suas palavras. Fernanda, eu sei que muita gente esperava que eu ignorasse essa conquista. Afinal, vivemos tempos em que as pessoas acham que política deve definir tudo, até mesmo a nossa capacidade de reconhecer o talento e a dedicação de alguém. Mas a verdade é que eu nunca fui um homem de negar a realidade. E a realidade é que você merece esse reconhecimento. Ele gesticula levemente, expressando sinceridade. O Oscar de Melhor Filme Internacional não é só um prêmio. Ele é um símbolo. Ele mostra que o Brasil tem potencial, que o cinema brasileiro tem histórias para contar, que temos artistas que podem emocionar o mundo inteiro. E você fez isso. A câmera dá um leve zoom em Nicolás, capturando seu olhar reflexivo. Eu sei que a gente enxerga o Brasil de formas diferentes. Sei que, muitas vezes, discordamos sobre o que precisa ser feito, sobre o que deve ser valorizado, sobre quais caminhos devemos seguir. Mas sabe o que essa vitória me faz lembrar? Que, no fundo, todos nós queremos um Brasil que seja reconhecido, respeitado e valorizado. Ele faz uma breve pausa, permitindo que suas palavras sejam absorvidas. Eu sempre defendi que o Brasil precisa resgatar seus valores, fortalecer sua identidade e ter orgulho de quem é. E hoje, ao ver esse prêmio nas suas mãos, eu vejo que o Brasil ainda tem muito para mostrar ao mundo. O tom de Nicolás se torna mais pessoal, mais humano. Eu imagino o que passou pela sua cabeça quando ouviu o seu nome sendo anunciado naquela cerimônia. O peso da história, o peso da sua trajetória,
o peso de representar milhões de brasileiros que sonham em ver nossa cultura sendo respeitada lá fora. E naquele momento não havia divisões, não havia lados. Havia apenas uma brasileira, de pé, recebendo o reconhecimento que trabalhou tanto para conquistar. A câmera se move suavemente, acompanhando a emoção em seu rosto. Eu posso imaginar o que você sentiu, porque eu sei o que é lutar por algo que acreditamos e enfrentar críticas, desafios e obstáculos pelo caminho. Sei o que é ser questionado a cada passo, ver gente torcendo contra, sentir a pressão de carregar algo maior do que nós mesmos. Ele respira fundo, demonstrando empatia. Mas no fim das contas, o que realmente importa é o impacto que deixamos na vida das pessoas. A plateia invisível, formada pelos milhões de espectadores que assistem àquele momento, sente a sinceridade em suas palavras. Nicolas mantém o olhar fixo na câmera. Fernanda, hoje, você representa algo maior do que qualquer ideologia. Hoje, você representa o talento, a garra e a capacidade do brasileiro de vencer, mesmo quando as chances parecem estar por aí. Ele sorri levemente com respeito, e eu faço questão de reconhecer isso. Porque eu sempre defendi que devemos aplaudir o que é bom, independentemente de quem esteja por trás. Nicolas inclina-se levemente para frente, enfatizando suas palavras. O Brasil precisa disso. Precisa aprender a celebrar suas vitórias sem divisões. Precisa entender que, no final, todos estamos aqui pelo mesmo país. Ele respira fundo, como se ponderasse antes de concluir. Hoje, Fernanda, você não levou esse prêmio sozinha. Você levou o Brasil com você. A câmera captura a intensidade de seu olhar antes de ele finalizar. E por isso, mais uma vez, parabéns. A câmera se mantém em Nicolas por alguns segundos, enquanto ele mantém uma expressão serena e reflexiva. O silêncio no estúdio carrega o peso de suas palavras. A câmera continua focada em Nicolas Ferreira, que respira fundo antes de retomar sua fala. Ele ajeita levemente o paletó, cruza as mãos sobre a mesa e mantém o olhar fixo na câmera. Seu tom agora é ainda mais reflexivo, como se estivesse compartilhando algo que vai além de apenas uma homenagem. Fernanda, se tem uma coisa que essa sua conquista me fez refletir, é sobre como o talento brasileiro pode ultrapassar qualquer barreira quando há esforço, dedicação e propósito. Ele pausa por um instante, como se estivesse processando suas próprias palavras. Muitas vezes, a gente se perde no que nos divide e esquece de valorizar aquilo que nos une. Mas quando um brasileiro brilha, quando um trabalho bem feito atravessa fronteiras e chega até o Oscar, não tem ideologia que apague isso. O que fica é a grandeza do feito, a força da cultura nacional, o impacto de uma história bem contada. A câmera dá um leve zoom, capturando a intensidade de seu olhar. O cinema, Fernanda, tem um poder transformador. Ele faz as pessoas enxergarem o mundo de formas diferentes, cria conexões, desperta emoções. E eu sei que Ainda Estou Aqui tocou profundamente muita gente. Não só por sua qualidade técnica, não só pela atuação impecável, mas pela mensagem que ele trouxe para o mundo. Ele respira fundo, deixando um pequeno silêncio se formar antes de continuar. Eu posso não concordar com todas as ideias que um filme carrega, mas eu sou um homem de princípios. E princípios me dizem que quando um brasileiro conquista algo tão grandioso, devemos reconhecer e valorizar. Nicolas inclina-se levemente para frente, sua voz ganhando um tom mais forte, mais emocional. Fernanda, eu imagino o que você sentiu quando subiu naquele palco para receber essa estatueta dourada. Porque aquele momento não era apenas seu. Era de todos os brasileiros que já sonharam em ver a arte nacional sendo reconhecida dessa forma. Ele faz uma breve pausa, absorvendo o peso de suas próprias palavras. E talvez essa seja a maior prova de que o Brasil tem muito mais a oferecer ao mundo do que imaginamos. A câmera mantém o foco nele, enquanto ele segue com sua reflexão. A gente sempre fala dos problemas do Brasil. A gente sempre discute o que precisa mudar. E isso é importante. Mas às vezes, a gente se esquece de olhar para aquilo que já fazemos de grandioso. O Brasil é um país de talento, de pessoas incríveis, de histórias que precisam ser contadas. Ele olha para a câmera
como se estivesse falando diretamente para os espectadores. E o seu filme, Fernanda, foi um lembrete disso. Nicolas endireita-se, demonstrando respeito e sinceridade. Eu sei que, muitas vezes, as pessoas esperam que fiquemos presos em nossas diferenças, que evitemos reconhecer o mérito de quem pensa diferente de nós. Mas esse não é o Brasil que eu quero. O que eu quero é um Brasil que valoriza quem trabalha duro, quem se dedica, quem faz história. A plateia invisível que assiste sente o peso daquelas palavras. Ele respira fundo mais uma vez antes de ir. Você dedicou sua vida à arte, ao cinema, a contar histórias. E hoje, essa dedicação levou o Brasil ao topo do mundo. Ele faz uma breve pausa, depois sorri levemente, demonstrando orgulho. E quando um brasileiro chega ao topo, todos nós subimos um pouco com ele. A câmera se aproxima um pouco mais, enfatiza a emoção do momento. Eu e você temos visões diferentes sobre muitas coisas. Mas hoje, eu quero que você saiba que eu torço pro seu sucesso. Eu torço para que o Brasil continue através do talento dos seus artistas, dos seus escritores, dos seus cineastas. Ele olha para baixo por um segundo, como se estivesse ponderando suas últimas palavras. Quando volta a encarar a câmera, sua expressão é de sinceridade absoluta. O Brasil precisa de mais momentos como esse. Precisa de mais vitórias para celebrar. Precisa lembrar que, acima de tudo, somos um só povo. Ele cruza as mãos e respira fundo antes de concluir. Parabéns, Fernanda. Você fez história. E história a gente respeita. A câmera permanece nele por alguns segundos antes de a tela escurecer. A câmera permanece focada em Nicolas Ferreira, que respira fundo antes de continuar. Sua postura está firme. Seu tom de voz agora é mais sereno, refletindo o peso do que está dizendo. Fernanda, quando eu paro para pensar no que essa conquista representa, percebo que ela vai muito além de um prêmio. Ele faz uma breve pausa, olhando direta para a câmera. O Oscar, para muitos, é apenas um troféu. Mas para quem já lutou para colocar um sonho de pé, para quem já enfrentou desafios e duvidou se um dia veria seu trabalho reconhecido, essa estatueta significa muito mais. Ela simboliza anos de esforço, de renúncias, de noites sem dormir, de críticas e de superação. A câmera faz um leve zoom, captando a sinceridade de suas palavras. Eu sei que você já foi criticada, Fernanda. Sei que, em muitos momentos, duvidaram de você, colocaram obstáculos no seu caminho, disseram que não ia dar certo. Eu sei disso porque já passei por isso também. Ele faz uma breve pausa antes de continuar. E quando a gente passa por esse tipo de situação, quando somos testados de todas as formas, só existe um motivo para continuar: acreditar no propósito. A câmera se move suavemente, acompanhando a emoção em seu rosto. Eu falo muito sobre propósito, porque eu acredito que ninguém chega aonde você chegou por acaso. Nada grandioso acontece sem um significado maior por trás. Ele olha para a plateia invisível, formada pelos milhões de espectadores que assistem àquele momento, e volta a encarar a câmera. Fernanda, você poderia ter desistido em algum momento? Poderia ter escutado as críticas e pensado que talvez esse sonho fosse grande demais. Mas você continuou. E hoje você provou que quem persiste, conquista. Nicolas inclina-se levemente para frente, dando mais ênfase ao que está prestes a dizer. Isso é algo que todos os brasileiros deveriam aprender. O Brasil muitas vezes desanima. As pessoas sentem que nada muda, que o reconhecimento nunca vem, que não vale a pena lutar pelos seus sonhos. Mas a sua vitória mostra o contrário. Mostra que sim, vale a pena. A câmera dá um leve zoom nele, enquanto ele prossegue. Eu posso não concordar com muitas coisas que você pensa, assim como você pode não concordar comigo. Mas existe algo muito maior do que isso. O amor pelo Brasil. A vontade de ver esse país sendo respeitado. A certeza de que, quando o brasileiro faz história, isso nos engrandece como nação. Ele respira fundo. Sua voz sai mais firme agora. E é por isso que hoje eu faço questão de reconhecer a sua conquista. A plateia invisível sente o peso daquele momento. Nicolas continua. Eu sei que muitos esperariam que eu ignorasse esse feito. Mas eu sempre defendi que o Brasil precisa ser um país onde o talento seja reconhecido acima das diferenças. Onde possamos valorizar quem se esforça, quem batalha, quem conquista. Ele respira fundo, agora mais reflexivo. Eu sei que essa estatueta não representa só você. Ela representa todas as pessoas que sonham em fazer do Brasil um país melhor através da cultura, da arte, da expressão. Nicolas faz uma breve pausa antes de... Fernanda, hoje é um dia de celebração, porque quando um brasileiro brilha, todo o Brasil brilha junto. Ele olha diretamente para a câmera. Parabéns, Fernanda. O Brasil agradece o seu talento. A câmera tem o foco em Nicolas Ferreira, esse é fundo antes de concluir sua mensagem. Seu tom agora é firme, mas carregado de sinceridade e respeito. Fernanda, hoje eu não estou aqui para falar de política. Não estou aqui para falar de ideologias ou diferenças. Hoje, eu estou aqui para reconhecer o seu talento, o seu trabalho e a importância do que você conquistou para o Brasil. Ele pausa por um momento, deixando que suas palavras tenham peso. O Oscar não é só troféu. Ele é um símbolo do reconhecimento mundial, de que o Brasil tem histórias para contar, tem talento para mostrar, tem cultura para ser celebrada. E seu filme
Ainda estou aqui, fez isso de uma forma que eu sou o mundo inteiro. A câmera foca nos ridículas, que refletem respeito genuíno. Eu sei que, na vida, nem sempre conseguimos agradar a todos. Sei que existem pessoas que vão minimizar essa conquista, que vão querer politizar esse momento. Mas hoje, eu escolho fazer diferente. Escolho celebrar essa vitória como um brasileiro que quer ver o Brasil cada vez mais longe. Ele respira fundo, cruzando as mãos diante de si. Porque no final do dia, o que realmente importa não é quem pensa diferente. Não é quem discorda em certas ideias. O que importa é o impacto que deixamos na vida das pessoas. O que importa é o legado. Nicolas olha diretamente para a câmera, como se estivesse falando para milhões de brasileiros que assistem a essa mensagem. E hoje, Fernanda, você deixou um legado para o Brasil. Você mostrou que a arte brasileira pode ser gigante, que pode alcançar o mundo, que pode emocionar e transformar. A plateia invisível, representada pelos telespectadores que assistem àquele momento, sente a emoção e a autenticidade em sua voz. Por isso, parabéns, não apenas pelo prêmio, mas pelo que ele representa. Pelo que ele ensina para todos nós. Ele dá um leve sorriso, demonstrando orgulho. Que essa seja apenas a primeira de muitas vitórias para o Brasil no cinema. E que possamos sempre reconhecer o que realmente importa. O talento, o esforço e o impacto positivo que cada um pode deixar para o nosso país. Nicolas inclina levemente a cabeça em um gesto de respeito. Parabéns, Fernanda. O Brasil te aplaude. A tela se ilumina com a interface familiar de uma live no Instagram. O contador de espectadores dispara rapidamente. Milhares de pessoas entram para assistir. O nome de Nicolas Ferreira aparece no canto da tela. E em segundos, ele surge ao vivo, vestindo uma camisa casual, sentado diante de uma estante cheia de livros. O semblante dele é tranquilo, mas levemente reflexivo. E aí, pessoal, boa noite? Ele dá uma olhada rápida no número de espectadores e sorri levemente. Cara, eu confesso que eu não esperava toda essa repercussão depois do que eu falei sobre o Oscar da Fernanda Torres. Mas vendo o tanto de gente comentando, elogiando, criticando, debatendo, achei que seria legal abrir essa live para trocar uma ideia com vocês. Ele ajeita o celular no suporte e continua. Primeiro, deixa eu deixar algo bem claro. Eu sei que muita gente ficou surpresa porque, bom, eu e a Fernanda temos visões muito diferentes sobre o Brasil. Tem gente que acha que eu devia ter ignorado a vitória dela, que eu devia ter me calado. Mas, pessoal, desde quando reconhecer um talento significa abrir mão dos meus valores? Os comentários na live explodem, alguns concordando, outros questionando. Nicolas lê rapidamente algumas mensagens antes de seguir. Olha, eu vou ser direto. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida pública, é que a gente precisa ter coerência. Eu sempre defendi que devemos valorizar o que é bom, que o mérito precisa ser reconhecido. E a Fernanda fez história. Ganhou um Oscar. Trouxe um reconhecimento gigante para o Brasil. Eu não vou ser hipócrita e fingir que isso não aconteceu só porque temos discordâncias políticas. Ele respira fundo, refletindo por um momento. Agora, tem uma coisa que eu acho muito importante dizer. O que essa repercussão me mostrou é que o Brasil está carente de união. Parece que hoje em dia ninguém pode reconhecer o mérito do outro sem ser cobrado por isso. Como se a gente precisasse viver em guerra o tempo todo. E, cara, isso é triste. Os comentários continuam disparando, com seguidores debatendo a flor. Nicolas observa por um instante antes de continuar. Eu sei que muita gente está acostumada a me ver sendo firme, batendo de frente, defendendo os valores em que eu acredito. Isso não muda e vai mudar. Mas isso significa que eu preciso negar um feito histórico só porque vem de alguém que pensa diferente de mim. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade. Ele pausa, inclina-se levemente para frente e olha diretamente para a câmera. Mais do que isso é sexto. A live atinge um pico de espectadores e Nicolas percebe. Ele sorri levemente antes de continuar. Agora, para quem perguntou se isso muda alguma coisa na minha visão política, eu já respondo: não. Eu continuo acreditando no que eu acredito. Continuo defendendo os valores que sempre defendi. Mas eu me recuso a entrar no jogo sujo de torcer contra o Brasil só porque não gosto de quem está vencendo naquele momento. Os comentários disparam novamente. Nicolas lê algum em voz alta. Mas, Nicolas, você acha que o Oscar dela representa o Brasil de verdade? Ele pensa por um segundo antes de responder. Olha, a gente pode debater a narrativa do filme, o que ele representa, as visões políticas que estão por trás dele. Mas uma coisa ninguém pode negar. O talento. A qualidade do trabalho. O impacto. Isso, gostem ou não, tem valor. Ele faz uma breve pausa antes de seguir. Eu quero dizer para vocês, e essa é a grande lição que eu tiro de tudo isso, é que o Brasil precisa de mais grandeza. A gente precisa aprender a reconhecer quando algo bom acontece, mesmo que venha de alguém com quem a gente não concorda.
Isso não significa abrir mão de Deus. Significa ser justo. Nicolás respira fundo e sorri. E se isso incomoda algumas pessoas, paciência. Eu prefiro continuar sendo alguém que fala com verdade do que alguém que se deixa levar por torcida. Ele olha para os comentários mais uma vez, lê algumas mensagens e finaliza. Gente, acho que era isso que eu queria dizer. Eu sei que esse assunto ainda vai render, mas eu queria deixar claro o meu posicionamento. E acima de tudo, lembrar vocês de uma coisa. O Brasil é muito maior do que nossas diferenças. E quando o brasileiro brilha, todos nós brilhamos junto. Ele pega o celular, ajeita a câmera e sorri antes de encerrar. Meu pessoal, até a próxima. Até a vista e live se encerra.